Olá, nós somos o grupo de segurança e invasão em sistemas gerenciadores de banco de dados. Eu sou Felipe Bocardi Silva Agostini e eu estou aqui com o Marcos Vinícius da Conceição. Nossa agenda para essa apresentação, nós vamos falar primeiro da definição de segurança de bancos de dados, os objetivos, algumas vantagens e desvantagens, os cases de sucesso e insucesso, e vamos dar uns exemplos de ataque. E, primeiramente, o que é segurança em banco de dados? A segurança se trata em impedir que ataques indesejados aconteçam em nossos sistemas e que os dados sejam roubados por usuários não autorizados. Empresas que se desenvolvem em bancos de dados devem compreender esses riscos e tratá-los de forma simples e eficiente. Para que serve a segurança em bancos de dados? Como eu disse antes, o objetivo principal é a proteção dos dados de usuário. Todo mundo tem alguma coisa para proteger, seja ela o CPF, dados bancários, dados médicos e empresas não, também. Nós vamos tratar também nessa apresentação as principais ameaças e quais as formas de se defender. Além disso, vamos ver mais à frente a forma de SQL injection e de força bruta, em que iremos fazer uma pequena apresentação de como elas são feitas. Quais as vantagens de se ter um banco de dados seguros? Bom, primeiramente é a proteção de dados sensíveis. Os dados de usuários não caírem nas mãos de pessoas não autorizadas. Além disso, ter um banco de dados seguros protege empresas contra processos legais e evita gastos desnecessários em caso de invasão, além de minimizar os prejuízos caso aconteça uma invasão e melhora a confiança do seu sistema para usuários afora. Existe algum tipo de desvantagem em ter um banco de dados seguro? Bom, algumas, de certa forma. O banco de dados ele não vai ser 100% efetivo. Sempre vão haver algumas falhas que podem acontecer e dados podem ser roubados de várias outras formas. Além disso, um banco de dados seguro requer um custo maior de operação e a implementação desses sistemas de segurança gera certo custo para as empresas. Além do mais, quanto mais seguro um banco de dados, maior a burocracia. Quanto mais seguro, mais etapas o usuário tem que enfrentar para poder efetuar um login, o sistema fica mais rígido e fica mais difícil o acesso, o que é bom de alguma forma, mas de outra forma pode ser ruim. Além disso, um banco de dados seguros ele também reduz o desempenho do sistema. Quanto maior o número de etapas, maior uma demora do sistema para responder. No caso dos cases de sucesso, né, tá dois exemplos de onde a segurança no sistema gerenciador de banco de dados foi bem empregada e onde não foi. O primeiro exemplo, né, onde a aplicação de segurança foi bem sucedida, é que depois que a Nintendo sofreu um ataque em abril de 2020, né, que resultou na invasão e no roubo de 160 mil contas de clientes, eles criaram um plano de recuperação efetivo e de prevenção a novos problemas para evitar que isso se repita. E onde a aplicação de segurança não deu certo foi o caso da rede social Google Plus, né? Onde eles sofreram um vazamento de segurança de banco de dados, acabaram disponibilizando cerca de 52 milhões de dados dos usuários e acabou expondo todas essas informações sigilosas na internet, o que acabou resultando no fechamento do aplicativo. Agora, os exemplos de ataque. Quais ataques estamos mais vulneráveis? As principais causas de invasão a sistemas de bancos de dados são por conta de privilégios excessivos ou esquecidos dados a usuários ou administradores, ou até mesmo abuso desses privilégios de forma legítima. Aqui você tem uma listagem, né, das principais vulnerabilidades utilizadas por hackers, segundo a World Defense em 2017. A principal utilizada para acesso indevido de maneira utilizada por hackers por código foi o cross-site scripting, logo depois vem o SQL injection e em terceiro vem o file upload. O outro tópico que será abordado nesse vídeo, ele não entra de maneira relevante porque hoje a tecnologia de criptografia está muito forte perto de antigamente, onde era possível quebrar de maneira fácil através dos métodos de força bruta. Bom, na verdade, a SQL injection é um ataque ou injeção de uma consulta SQL por meio dos dados de entrada do cliente para um aplicativo. Uma exploração de injeção SQL bem-sucedida pode ler os dados confidenciais de um banco de dados, modificar os dados, inserir, atualizar, excluir
executar operações de administração no banco de dados, como, por exemplo, o invasor pode conseguir desligar o seu sistema gerenciador, pode recuperar o conteúdo de determinado arquivo presente no seu sistema gerenciador de banco de dados, sistema, em alguns casos, emitir comandos para o próprio sistema operacional, no caso, o próprio servidor. Os ataques de injeção de SQL são um tipo de ataque de injeção na qual os comandos SQL são injetados na entrada do plano de dados para afetar a execução de comandos SQL predefinidos. Um dado não intencional entra em um programa de uma fonte não confiável. Esse é o principal ponto da injeção de SQL. Aqui você tem um exemplo onde você tem um formulário, onde o primeiro você entra com usuário e senha, usuário Camila, senha Camila, e no caso de SQL Injection, caso o seu formulário não seja protegido, você entra com um código SQL que vai ser interpretado pelo seu servidor e vai ser devolvido para o invasor com determinadas ações. As principais consequências da injeção de SQL são a falha na confidencialidade. Os bancos de dados SQL possuem dados confidenciais, como todo mundo sabe, e a perda dessa confidencialidade é um problema frequente nas vulnerabilidades de injeção SQL. Quanto à autenticação também, porque se os comandos SQL de baixa qualidade forem usados para verificar os nomes de usuário e senha, é muito fácil de você conseguir se conectar ao sistema como outro usuário sem nenhum conhecimento prévio de senha. Outra questão é a autorização, já que se as informações de autorização forem mantidas em um banco de dados SQL, pode ser possível alterar essas informações por meio de exploração bem-sucedida através de uma injeção de SQL. E por último, a integridade do sistema é afetado. Já que é possível ler informações confidenciais, também é possível fazer alterações ou até mesmo excluir essas informações com ataque de injeção SQL. Os principais fatores de risco é que a plataforma requer uma interação, né, com um banco de dados. A injeção de SQL é um principal problema nesses sites que são baseados em banco de dados e a falha é facilmente detectada e explorada. E como tal, qualquer site ou pacote de software com base mínima de usuários provavelmente será sujeito a uma tentativa de ataque desse tipo. Você pode passar. Esse aqui é um exemplo de ataque, onde existem os campos de username e password, e aqui é a forma com que a aplicação passa essa requisição. E essa requisição vai ser recebida por um select, que vai acessar todos os dados da tabela user, onde o nome, aí ele recebe o nome do usuário, e o password, ele recebe o password. Aí no momento que um usuário mal intencionado pode utilizar, é de ele utilizar simplesmente duplas aspas, or, fecha aspas, duplas aspas igual na caixa de texto, de nome, usuário e senha. E aí o código no servidor criará uma instrução SQL válida, de forma que ele vai retornar todas as linhas da tabela user para o invasor, porque o OR ele sempre é true. E a forma que você pode se proteger é que você deve sanitizar todos os dados antes de processá-los. Você deve tomar cuidado com aspas, caracteres especiais e uma série de detalhes. Você pode fazer isso com expressões regulares ou utilizando bibliotecas específicas de cada linguagem que tratam os dados recebidos da sua aplicação. Agora, sobre os ataques de força bruta. Primeiramente, tentativa e erro. Ele é antigo, só que ele ainda é popular e ele é efetivo. Ele pode levar de alguns segundos até muitos anos, dependendo do tamanho da sua senha. Senhas curtas podem levar cerca de segundos, enquanto senhas longas com mais de 10 caracteres, que envolvam caracteres especiais, podem levar até 500 anos. Esse tipo de ataque, eles miram as senhas, nomes de usuário ou até mesmo chaves de criptografia. E como é possível se proteger? Criptografando os dados, limitando o número de tentativas. Isso pode fazer com que o hacker queira perseguir um sistema mais fácil do que o seu. Além disso, criar senhas longas com caracteres especiais e evitar que as senhas mais comuns e mudar suas senhas com frequência. Aqui estarei mostrando de forma rápida uma invasão utilizando SQL Injection e uma aplicação que você não tem acesso. Nesse exemplo, nós vamos acessar uma aplicação de lista de contatos, onde no primeiro campo e-mail existe restrição quanto ao tipo de formato.
de forma que não é possível injetar um código SQL malicioso aqui. Entretanto, no campo de password, não existe nenhum tipo de tratamento da forma como os caracteres são enviados para o servidor. Dessa forma, é possível burlar o login e acessar de forma não autorizada os dados da aplicação. Para isso, basta colocar no campo do password a seguinte código SQL: aspas, espaço, abre parênteses, or1 igual a 1, menos, menos, fecha colchetes. E um e-mail válido no campo de e-mail, teste@email.com. No momento que você enviar essa submissão, o servidor vai receber esse código SQL e vai retornar true, de forma que vai permitir o login desse usuário mal intencionado. Submeter agora. Aqui o invasor tem acesso a todas as pessoas que estão cadastradas nessa lista de contatos, de acordo com o que está lá no banco de dados. Essa daqui é a lista com todos os usuários, e inclusive consegue editar e realizar essas edições e adições no banco de dados. Editar aqui a Maria, por exemplo. Dessa forma, o invasor consegue editar os dados já presentes no banco de dados. Por exemplo, mudando o número para o número dele ou e-mail para o e-mail dele para roubar informações importantes. Consegue salvar. Dessa forma, ele conseguiu alterar o dado de um outro usuário sem permissão. E lá no banco, antes era Maria, no momento que a gente rodar de novo o código para listar todos, Maria vai estar alterado. Agora o usuário da Maria foi alterado, como vocês podem ver aqui, e o que mostra o quanto é perigoso e precisa ser observado o poder que os invasores têm no caso de um acesso não autorizado. Aqui, de maneira mais simples, como ocorreu, né? Você acessa as informações de login, você passa o comando SQL no login, você faz um submit e consegue acesso à aplicação. Aqui um exemplo mais claro, né, do que aconteceu para você conseguir burlar o login. Aqui o servidor vai realizar um select de todos da tabela usuário, onde o e-mail e a senha é igual ao que foi recebido pelo post da aplicação. Ambos retornam um falso, porque não existem na base de dados, mas a adição do trecho SQL recebido faz com que o retorno seja sempre igual a true, o que permite o login de maneira não autorizada. As injeções SQL podem causar muito mais dano do que passar por algoritmo de login. Você pode excluir dados, atualizar os dados, inserir os dados, executar comandos no servidor que podem baixar e instalar programas maliciosos, como cavalos de Troia, exportar esses dados com detalhes de cartão, e-mails e senhas para o servidor remoto do invasor e obter detalhes de login de usuário. Agora o Felipe vai mostrar o seu exemplo de ataque de força bruta. Agora vamos para um exemplo prático de ataque de força bruta. Eu fiz um pequeno aplicativo aqui que roda um leve sitezinho, uma leve aplicação em Flask. Pode ser vista aqui. É uma aplicação bem simples. Ela pede um nome e uma senha. Eu tenho o nome de usuário que eu sei do banco de dados é teste. Eu não sei qual é a senha. Então eu vou vir aqui e vou gerar o meu ataque. Nessa tela aqui vocês podem ver o ataque. Ele vai rodar, ele vai tentar senha por senha até que ele consiga uma senha. Eu consegui a senha T123 em 3 segundos e ele também conseguiu trazer de dentro do banco de dados a informação. Se estiver lendo isso, os dados do banco foram comprometidos, o que é verdade. Se eu for aqui no site, eu colocar 123, ele não vai dar login bem sucedido, mas se eu colocar T123, que foi a senha que eu peguei, ele dá sucesso no teste. Essa é a nossa bibliografia, que utilizamos para fazer tanto os slides quanto o conteúdo. E muito obrigado por assistir. É isso.